Graça e paz, queridos irmãos e amigos que nos assistem e acompanham através da rede social, no YouTube. Pastor Silas Rebouças Nobre, hoje para uma breve meditação sobre o tema Bom Começo. O texto sugerido é de 2 Crônicas, capítulo 1, verso de 1 a 12. Nós não vamos ler todo esse texto, mas ele trata de um assunto relacionado ao rei Salomão. Como ele começou a sua vida como rei e o que ocorreu. Bom, é importante então a gente começar bem, porém é muito, talvez, mais importante não apenas começar bem, mas terminar bem. Hoje a história então começa com Salomão, quando ele começou a reinar, não é? E antes de atentarmos para isso, vejam que o pai de Salomão, a saber, o rei Davi, falou para o seu filho Salomão. Está em 1 Crônicas 28, versículo 9. Você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Porque se você o buscar, você o encontrará. Mas se você o abandonar, ele também te abandonará. Muito bem. Essas palavras foi do rei Davi para seu filho Salomão. Muito importante, então, né? Bom, então, conhecendo essa história de Salomão, a gente sabe que começou muito bem. Por quê? Começou bem. Porque quando ele recebeu a responsabilidade de reinar sobre Israel no lugar do seu pai Davi, então ele foi até a presença de Deus na tenda onde estava a Arca da Aliança, e confessou para Deus a sua pequenez. E Deus lhe apareceu e ofereceu uma oportunidade sui generis, uma oportunidade que nas Sagradas Escrituras a gente não vê uma igual para ninguém. Deus disse para Salomão: peça o que você quer, que você deseja. Você já imaginou Deus perguntar para você: o que é que você deseja que eu vou te dar? Peça o que você quer. Então, ele pediu entendimento, pediu sabedoria para bem reinar e governar e julgar o seu povo. Bom, essa resposta de Salomão agradou muitíssimo a Deus. E Deus, a gente vê nas Sagradas Escrituras, nesse texto que eu citei, que Deus disse assim: olha, como você não pediu riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu, e cita outras coisas também, mas pediu entendimento e sabedoria, então eu vou te dar entendimento e sabedoria. E vou te dar também riquezas. E essas coisas eu vou te dar como a nenhum outro antes de ti, nem depois de ti, será dado. Que coisa maravilhosa. Então, Salomão realmente começou muito bem. Então, nós sabemos a história. Salomão levou o rei de Israel ao ápice, a riquezas maiores. Gente de fora, de muito longe, ouvia falar da sabedoria de Salomão e vinha conferir essa realidade, como foi a rainha de Sabá, no caso. Então, essa foi a bênção. Salomão realmente foi um homem muito sábio. Mas riquezas é uma coisa séria, né? Bens é uma coisa realmente muito séria, muito boa, se souber dominar, se souber controlar, se souber tê-la. Porque quem é dominado pela ambição e pela riqueza não pode nunca e jamais será feliz. Riqueza é muito boa se a pessoa controlar a riqueza, o dono e senhor da riqueza, mas se o contrário, é realmente uma negação. O fato é que Salomão, ele, de um certo modo, ele se engrandeceu. E ele cometeu vários desatinos, especialmente com relação à vaidade e a mulheres, não é? Como ele teve muitas esposas, diz a Sagrada Escritura, e também muitas concubinas, às centenas. Bom, enfim, ele findou contraindo núpcia e trazendo para perto de si pessoas idólatras. Ele fez associações que não deviam jamais ter sido feitas. Mas por causa da vaidade, ele o fez. Muito bem, por isso ele não se deu bem a vida toda.
Começou bem, mas o caminho dele foi meio tortuoso. Eu não posso dizer que ele terminou mal, porque as Sagradas Escrituras não revela realmente esse episódio. E ainda mais que a gente observa que quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele faz muitas ponderações sobre as vaidades desse mundo, que aliás é a palavra mais repetida no livro, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é vaidade. Então ele faz a comparação do que é o homem dominado pela riqueza, dominado pelo prazer, dominado por qualquer uma outra coisa, e não dominado pelo espírito de sabedoria, o espírito de Deus. Foi o que aconteceu realmente com ele. Então, como a Bíblia nos mostra o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão depois de passar por várias experiências, então eu não posso dizer que ele começou bem e terminou mal. Mas, com certeza, a gente pode dizer que ele deu seus desvaneios, deu seus desvios, e ele deu muitas cabeçadas na vida e se deu muito mal em muitos momentos da sua vida. Agora, a pergunta que eu faço para você que está me assistindo, que está me ouvindo, é: e você, como é que está? Começou bem? Ou ainda não começou? Começou mal? Está indo bem? A veracidade é o seguinte: se não está no controle de Deus, se não está na orientação de Deus, se não está na vontade de Deus, não tem possibilidade de ir bem, nem muito menos de terminar bem. Isso é a história da grande maioria da população, das pessoas. Essa ilusão que certas coisas, certos objetos, certas riquezas, certos parâmetros podem levar a pessoa a ir bem e terminar bem. Mas é uma ilusão. Como diz o próprio Salomão, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Para terminar bem, é preciso estar com a vida sempre encaminhada na trilha do Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. E assim várias passagens da Bíblia nos mostram que realmente esta é a verdade, este é o caminho para a pessoa terminar bem. Se você até agora não vai bem, então está na hora de recomeçar, ou de começar. Mas comece nos caminhos de Deus, comece observando a palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando os seus mandamentos. Mandamentos é a palavra de Deus, é luz para o caminho, lâmpada para os pés. Então vai pela orientação de Deus para que você vá bem. Se ainda não começou, hoje começar. Que Deus abençoe, tenha um bom começo e com a graça de Deus e pela graça de Deus consiga também ter um bom final. Em nome de Jesus. Amém.